Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainá, eu sou aluna de Engenharia de Computação do ITA e eu estou aqui de volta para ministrar a sexta aula do nosso incrível curso de Introdução à Programação. Recapitulando um pouquinho o que a gente já viu nesse curso, nas nossas 3 primeiras aulas nós aprendemos como desenvolver programas simples que recebem uma entrada de dados, fazem algum tipo de processamento e então exibem uma saída. Nas 2 últimas aulas nós aprendemos sobre os operadores relacionais e lógicos e como a gente pode utilizá-los para avaliar se uma condição é verdadeira ou falsa. Nesta aula, nós vamos aprender como utilizar os operadores relacionais e lógicos para fazer com que o nosso programa tome decisões por si próprio. Esta aula será dividida em 3 partes e nessa primeira parte, os nossos objetivos são apresentar formas de controlar o que o programa faz e desenvolver programas com tomada de decisão. Então, vamos começar? Bom, se um programa fizesse a mesma coisa toda vez que executado, além de entediante, provavelmente ele não seria muito útil. De fato, os programas com maior utilidade tomam decisões baseadas em seus dados. Aqui no slide eu tenho 3 exemplos de decisões que um programa pode ter que tomar durante a sua execução. Por exemplo, imagine que a gente tivesse um programa que computasse a pontuação de uma pessoa num questionário online. Se essa pessoa acertasse a questão, ele deveria incrementar a pontuação dela. Já se a gente fosse pensar num programa como o jogo do Mario, caso o personagem colida com um cogumelo, o programa deve emitir um som e trocar a sua imagem. Agora, se a gente lembrasse lá do nosso programa de atendimento virtual da pizzaria, a gente poderia verificar se o cliente, colocou pelo menos 2 pizzas no carrinho de compras. E caso isso acontecesse, a gente poderia aplicar um desconto de 20% no valor do pedido do cliente. Note que para tomar decisões, o programa ele sempre precisa testar alguma condição e verificar se ela é satisfeita ou não. Nesse primeiro exemplo, a condição que está sendo verificada é se a Isabela acertou ou não a questão que ela respondeu. E as linguagens de programação elas possuem algumas formas de testar condições, e basicamente apenas 2 respostas possíveis para cada teste: verdadeiro ou falso, ou a condição é satisfeita ou ela não é. Eu coloquei aqui no slide algumas perguntas que um programa pode fazer para testar algo. São elas: essas variáveis são iguais? Essa variável é maior que 10 e menor que 20? Note que eu inseri aqui perguntas que um programa deve fazer para testar alguma condição. Só que, caso você queira testar essas condições, não adianta você escrever no seu código essas perguntas, porque o seu programa ele não vai compreender. Para testar essas condições, na verdade, o que você precisa fazer é traduzir essas perguntas para uma expressão relacional ou lógica, que efetivamente o seu programa vai conseguir avaliar. Então, se a gente pensasse naquele exemplo do programa que calcula a pontuação de uma pessoa no questionário online, e a gente quisesse verificar se a Isabela acertou ou não uma determinada questão, não adianta você escrever a pergunta Isabela acertou a questão no meio do programa, porque ele não vai compreender o que você está tentando fazer. Na verdade, o que a gente pode fazer é transformar essa pergunta numa expressão relacional que compara a resposta da Isabela com a resposta correta. Então, imagine que a gente tivesse em mãos uma variável que armazena a resposta que a Isabela deu e uma outra variável que guarda a resposta correta. Basta a gente verificar se essas 2 variáveis são iguais. E se isso acontecer, é porque a Isabela acertou a questão. E do contrário, ela errou. Fazer testes e tomar decisões com base nos resultados é conhecido como branching, que em português significa ramificar. E branching nada mais é do que, com base no resultado do seu teste, escolher qual caminho ou ramificação o seu programa deve seguir. Nos nossos programas em Scratch, a gente pode utilizar o bloco de controle C condição, então comandos, para testar se uma condição é verdadeira ou não e assim efetivamente tomar uma decisão no nosso programa. Para que isso fique mais claro, vamos verificar um exemplo de um programa em Scratch que utiliza esse bloco. E o primeiro exemplo de programa em Scratch que envolve tomada de decisão que nós vamos mostrar, ele é justamente aquele programa que tenta calcular a pontuação de uma pessoa em um questionário. Vocês estão vendo aqui nesse slide que, além do programa em Scratch, a gente tem uma imagem aqui. E essa imagem, ela é basicamente um esquemático que a gente costuma chamar de fluxograma. E ele mostra todas as instruções que o programa pode executar e ele dá uma ideia melhor do fluxo de ações do nosso programa. Ele é muito bom para a gente visualizar as ramificações que as tomadas de decisão geram no nosso programa.
E por causa disso, nessas próximas aulas de tomada de decisão, a gente vai tentar inserir em todo o exemplo um fluxograma que mapeie bem as ações do nosso programa e nos ajude a compreender o que ele está fazendo. Tudo bem? Vamos para o exemplo agora. Como eu havia dito, esse é um programa que tenta calcular a pontuação de uma pessoa em um questionário. Vamos imaginar que quem está respondendo o nosso questionário é a Isabela. Se a gente quer calcular a pontuação dela, é natural que logo depois de inserir o bloco que inicia a execução do nosso programa, a gente coloque um bloco que inicialize a pontuação da Isabela com 0, porque antes dela responder qualquer questão, ela não tem nenhum ponto. Tudo bem? Então a gente pode perguntar a questão para a Isabela e criar uma variável para guardar a resposta que ela deu para aquela questão. Depois disso, é ideal que a gente inicialize uma variável com a resposta correta para essa questão, para a gente conseguir comparar com a resposta da Isabela e verificar se ela realmente acertou a questão, certo? Por causa disso, eu criei aqui essa outra variável chamada resposta correta e inicializei essa variável com 2, porque essa é a quantidade de prêmios Nobel que a Marie ganhou. Agora a gente chega no ponto da tomada de decisão do nosso programa. O que acontece? A gente só vai aumentar a pontuação da Isabela se ela tiver acertado a questão. Então a gente precisa verificar se ela acertou a questão e, se isso acontecer, a gente vai tomar esse ramo aqui, que é incrementar a pontuação da Isabela e imprimir uma mensagem de parabenização para ela. E se isso não acontecer, a gente não vai fazer nada disso. A gente vai direto para a última instrução do nosso programa. E como é que a gente faz isso em Scratch, né? Bom, a gente vai utilizar o bloco C, condição, então comandos. Então, basicamente, a gente insere esse bloco C, dentro das condições dele, coloca a condição que a gente quer avaliar. Como a gente quer verificar se a Isabela acertou a questão, a gente vai comparar a resposta dela com a resposta correta. E, então, se isso acontecer, a gente insere os blocos que vão ser executados apenas se essa condição for verdadeira. E esses blocos são justamente adicionar 1 à pontuação da Isabela e parabenizar ela pela resposta correta. Agora, se essa condição for falsa, o que vai acontecer é que esses blocos não vão ser executados. E depois disso, depois da nossa tomada de decisão, a gente simplesmente imprime qual é a pontuação da Isabela. Para ficar mais claro, vamos ver no Scratch como é que ficaria isso? Então eu abri aqui no meu navegador o Scratch com o programa que estava no nosso slide. Tirei meu vídeo aqui para vocês conseguirem ver melhor a tela do Scratch. E o meu objetivo é mostrar para vocês como muda a execução do programa de acordo com a resposta que a pessoa dá à pergunta do questionário. Então eu vou fingir que eu sou a Isabela, vou executar esse programa 2 vezes. Uma primeira vez respondendo corretamente a questão e uma segunda vez respondendo errado a questão. E a gente vai ver o que muda na execução dependendo da resposta que eu dou. Então vamos começar com a primeira execução. Então minha pontuação aqui, notem que ela começa com 0. Então o personagem me pergunta quantos prêmios Nobel a Marie Curie ganhou. Eu vou responder com 2. E o que ele diz aqui é que a minha resposta está correta e depois diz que minha pontuação é 1. Por que isso aconteceu, né? Então a gente começou a minha pontuação com 0, eu respondi a pergunta com 2, então a variável resposta Isabela recebeu esse valor 2, e a resposta correta é 2. Então quando eu cheguei nesse ponto da tomada de decisão e comparei as variáveis resposta Isabela com resposta correta, elas tinham o mesmo valor, o que significa que essa condição é verdadeira. Isso desencadeou a execução desses 2 blocos aqui, adiciona 1 à pontuação da Isabela, então minha pontuação passou de 0 para 1, e também fez com que o nosso personagem dissesse para mim, parabéns, resposta correta. E no fim ele só diz a pontuação que eu tive. Agora, se eu executar esse programa respondendo de forma errada a essa pergunta, então eu vou responder com 1, note que ele não vai me parabenizar e simplesmente vai imprimir qual que é a minha pontuação. O que aconteceu aqui dessa vez? Bom, a minha pontuação começou com 0 novamente. Ele me fez a pergunta e eu respondi com 1, então a resposta Isabela vai armazenar esse valor 1, só que a resposta correta é 2. Então, quando ele chega nesse ponto da tomada de decisão, ele tenta comparar essas 2 variáveis, resposta Isabela e resposta correta, só que elas não têm o mesmo valor.
E como elas não têm o mesmo valor, isso significa que essa condição de igualdade não é verdadeira. Então ele não executa esses dois blocos aqui, ele pula direto para o próximo bloco, que é o que informa a minha pontuação. Só que como eu não acertei a questão, eu não incrementei minha pontuação, então ela continua zero. Então ele disse sua pontuação é zero. Acho que já deu para entender como que funcionou esse programa com tomada de decisão aqui em Scratch. Vamos agora para o Python e ver como que ficaria esse programa em Python? Bom, aqui no slide eu coloquei o exemplo que a gente acabou de ver em Scratch, só que escrito em Python. Nessas primeiras linhas de código, a gente só vai usar comandos que a gente já viu até então no curso. E a grande novidade está a partir dessa linha em que acontece a tomada de decisão em Python. Então, vamos analisar esse exemplo com calma. Bom, assim como a gente fazia lá no exemplo em Scratch, a gente vai começar inicializando a variável pontuação Isabela com o valor zero. Depois disso, a gente vai fazer uma pergunta para o usuário. Lembrando que para fazer isso em Python, a gente precisa utilizar esse comando input e a gente vai armazenar a resposta que a pessoa der para essa pergunta nessa variável resposta Isabela. Como a gente quer o número que a pessoa respondeu, a gente precisa fazer uma conversão da resposta para inteiro. Então, a gente usa esse comandinho int. E depois disso, a gente inicializa essa variável resposta correta com o valor da resposta desta pergunta. Então, aqui começa a tomada de decisão em Python. Vocês vão ver que a estrutura da tomada de decisão em Python, ela segue algo muito semelhante ao que a gente viu aqui no Scratch. Então, no Scratch, a gente usava esse bloco, que ele começava com a palavra-chave C, depois ele tinha uma condição que ele avaliava e, em seguida, a palavra então. Em Python vai ser bem semelhante. Então, ele começa com uma palavra-chave, que no nosso caso é a palavra-chave if, que é a palavra em inglês que significa em português se. Depois disso, temos uma condição que a gente está avaliando, no caso, se a resposta da Isabela é igual à resposta correta, e aquele então é substituído por esses dois pontos. Também vale frisar aqui que a nossa condição, né, a nossa comparação de igualdade, em Python a gente precisa colocar dois sinais de igual, diferentemente do Scratch, em que a gente conseguia usar só um sinal. Então, vocês viram que essa primeira linha é bem semelhante a essa parte do bloco C do Scratch. Tudo bem? O que acontece? Logo depois do então, nesse bloco do Scratch, a gente colocava as instruções que só são executadas caso essa condição seja verdadeira. Note que essas instruções elas estão meio envolvidas aqui pelo bloco, né? Só que em Python não tem muito bem como você fazer o bloco envolver, né, as instruções que só são executadas caso a condição for verdadeira. Para fazer algo semelhante, para a gente conseguir distinguir, né, quais são as instruções que são sempre executadas das que só são executadas caso a condição seja verdadeira, no Python a gente usa esse alinhamento aqui mais para frente dessas instruções. Então, note que as instruções que incrementam a pontuação da Isabela e parabenizam a pessoa por ter acertado a questão, elas estão mais para frente do que o if, né? Ambas estão alinhadas mais para frente do que a margem aqui do if. Então é isso que a gente faz para distinguir essas instruções das demais do código. A gente costuma dizer que essas instruções que estão alinhadas mais para frente, elas formam um bloco de código, né? E se a condição descrita na instrução if aqui for verdadeira, esse bloco de código que segue, né, o comando if é executado. E do contrário, ele é completamente ignorado. Esse processo de alinhar mais para frente, né, linhas de código, ele é conhecido como indentação. E na grande maioria das linguagens de programação, a indentação é algo opcional. Mas no Python ele é necessário, porque senão o Python não consegue identificar qual que é o bloco de código que só é executado caso uma condição for verdadeira e qual é o bloco de código que deve ser sempre executado. Tudo bem? Esse processo de indentar o código, né, ele é feito simplesmente colocando espaços antes da instrução. Em geral, a gente usa 4 espaços, tá? Só que eu sei que seria meio chato ficar sempre digitando vários espaços caso você tivesse um programa muito grande. Então, para resolver esse problema,
existe uma tecla no seu teclado que se chama Tab. E ela, se você clicar nela, ela faz os 4 espaços automaticamente. Então, ao invés de ficar digitando aqui 4 vezes o espaço, você pode simplesmente teclar uma vez no Tab e ele já vai indentar o seu código mais para frente. Tudo bem? Agora, para vocês entenderem melhor como é que funciona, né, a execução desse programa em Python, eu vou abrir esse exemplo no Python Tutor. Bem, eu abri aqui o meu navegador de internet, entrei no Python Tutor, selecionei como linguagem de programação o Python 3.6, copiei e colei o exemplo do nosso slide e agora eu vou clicar aqui em Visualize Execution para que a gente consiga ver passo a passo a execução do nosso código. Uma coisa legal que o Python Tutor tem é que ele usa essa setinha vermelha para mostrar qual que é a próxima linha de código a ser executada e essa setinha verde para mostrar qual é a linha que acabou de ser executada. E nesse espaço que por enquanto aqui está em branco, ele vai imprimir as mensagens de texto que o Python mostra no terminal e também vai mostrar as variáveis que são alocadas e setadas durante a execução do código. E assim como eu fiz lá no nosso exemplo do Scratch, eu vou responder a essa pergunta aqui uma primeira vez com a resposta correta e depois com uma resposta errada, para que a gente consiga ver o que muda na execução do código dependendo da resposta que eu dou. Tudo bem? Então vamos começar. Então ele começa criando essa variável pontuação Isabela e inicializando com o valor 0. Agora ele já está me fazendo aqui a pergunta, né? Quantos prêmios Nobel Marie Curie ganhou? Eu vou responder corretamente com o valor 2. Vou submeter minha resposta. Note que aqui já mostra, né, o que estaria acontecendo no terminal do Python, né? Mostrando a pergunta e o que eu respondi. E agora ele acabou de executar essa linha em que ele cria essa variável resposta correta. E agora finalmente a gente chega na parte de tomada de decisão do problema, aqui nessa linha 6, em que ele vai comparar essas duas variáveis. E elas têm o mesmo valor, então a gente espera que esse bloco de código, que só deveria ser executado quando essa condição fosse verdadeira, seja executado. Então, se eu clicar aqui em Next, note que ele já está indo para essa próxima linha 7. E o que ela faz é basicamente incrementar a pontuação da Isabela em 1. Então, é o que a gente está vendo acontecendo. E também ele vai imprimir parabéns, resposta correta. E por fim, sua pontuação é e o valor que está armazenado em pontuação Isabela, que neste caso é 1. Agora, eu vou clicar aqui para visualizar a execução novamente e vou responder de forma errada, né? Ele criou a pontuação Isabela, aqui está me perguntando quantos prêmios Nobel Marie Curie ganhou, eu vou responder com 1. E aqui ele criou a resposta correta e esse é o ponto em que ele está comparando, né? Ele vai comparar a resposta Isabela com a resposta correta. Quando eu clico em Next, o que eu espero? Como essa condição não vai ser verificada, eu espero que ele pule esse bloco de código formado pelas linhas 7 e 8 e vá direto para a linha 9. E note que é justamente isso que vai acontecer. Quando eu der mais um Next aqui, ele executou direto a 9, né? Ele pulou a 7 e a 8. Então, é basicamente isso que acontece quando você insere um if, né? Se a condição que está aqui na instrução do if for verificada, o bloco de código que vem logo após ele vai ser executado e, do contrário, não. E a primeira parte desta aula está chegando ao fim. Nela aprendemos alguns comandos para controlar o que o programa faz, em Scratch o bloco ccondição, então comandos, e em Python o comando if. Nós também desenvolvemos alguns programas com tomada de decisão. Na próxima aula, nós vamos ver mais programas com tomada de decisão e também como o programa pode tomar decisões quando a condição checada por ele é falsa. Então, te espero na próxima aula.